Nós temos meditado no Evangelho de João já há algum tempo. Nós já tivemos 10 oportunidades de estudos e nós já estamos, pelo menos de mim mesmo, carecas de saber o propósito do evangelista João ao escrever esse evangelho. E se eu pedisse para que vocês ou algum de vocês viesse aqui à frente e me dissesse o propósito, eu tenho certeza e convicção que vocês saberiam, porque vocês estão aqui já há um bom tempo ouvindo isso. João diz que Jesus havia realizado na presença dos discípulos muitos sinais miraculosos que não estavam escritos, que não estão escritos aqui no seu livro, mas esses sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então ele queria que você cresça que Jesus era o Cristo e o próprio Deus. E qual era a finalidade última do evangelista João? Para que ao crer nisso, vocês tenham vida em seu nome. E a palavra vida em seu nome no Evangelho de João, ela se refere à vida eterna. Se refere à salvação, ela não se refere à vida humana, à vida simples, à vida comum que as pessoas têm. Até porque, mesmo o incrédulo que não conhece Jesus, que não sabe que ele é o Cristo, que não sabe que ele é Deus, ele tem vida. Ele está vivo, ele está andando na rua. Ninguém está morto andando na rua, ninguém é zumbi. Então João se refere à vida eterna. Então o resultado último do Evangelho de João, o propósito último de João, ao escrever essa carta, é apresentar a vocês Cristo como Salvador. Em João capítulo 3, nós vimos isso sendo apresentado a Nicodemos, e no capítulo 4 nós vimos também a compreensão daquela mulher no final. Será ele o Salvador do mundo? Então a salvação, ou o Salvador apresentado a nós, está expandido em todo o Evangelho de João. Então o que nós vamos fazer nos próximos 3 estudos que nós vamos ter? Nós vamos falar a respeito da salvação. Eu quero apresentar a vocês os aspectos da salvação. Quando nós falamos da salvação, nós temos 3 aspectos, aliás, nós temos 4, mas eu quero falar apenas de 3. Eu costumo comparar a salvação a um presente que você ganha. Porque Deus, na verdade, te deu um presente da salvação, se você é um salvo. E esse presente você não merecia, você não fez nada para merecer, mas você ganhou o presente da salvação, uma caixa. E eu pergunto, o que é que você faz quando você ganha um presente? Qual a primeira coisa que você faz? Abrir. Você quer saber o que tem lá dentro. Ninguém em sã consciência, eu espero que não seja o caso de vocês também, ninguém guarda o presente, daqui a 6 meses eu vou ver o que tem lá. Esquece. Você, curiosamente, já quer abrir tudo, E se é homem, já rasga tudo. Se é mulher, quer aproveitar ainda o embrulho, Vai com cuidado, tal, corta certinho. Mas você quer saber o que tem lá dentro. E é importante a gente saber o que tem dentro desse pacote da salvação. E nessa manhã eu quero abrir esse pacote diante de vocês, para que a gente aprenda o que tem lá dentro. Porque algumas coisas podem acontecer. Você pode, ao abrir o pacote da salvação, esperar encontrar algo ali, você tinha certeza que estava ali. Eu tenho certeza que eu ganhei isso. Aí você abre e não está lá. Ixi, agora. O que pode acontecer também é você abrir e encontrar algo e falar, para que serve isso aqui? Às vezes a gente, no elefante branco, vai acontecer isso. Você vai ganhar coisa que você não sabe para que serve, mas você ganhou. Tem uma utilidade, você precisa aprender a usar. E outra coisa que pode acontecer é você não encontrar, você encontrar algo que você sabia, até sabe o que é, mas você não sabe exatamente para que serve. Você ouviu falar alguma coisa, deve servir para gravar vídeo, esse negócio em branco que o Glauber usa aí, mas eu não sei exatamente como funciona. Então é importante nós aprendermos como é que essas coisas funcionam, como é que esses aspectos da salvação funcionam. Por quê? Teoricamente, parece ser algo assim, não muito prático. Vou aprender sobre a doutrina da salvação. Eu queria algo assim que me ajudasse. Mas vocês vão perceber que é muito prático. Por quê? Porque muitos cristãos hoje abrem um pacote da salvação, ou seja, aliás, nem abrem o pacote da salvação, apenas recebe e guarda, e fica imaginando que há coisas ali dentro que não há. E isso certamente gera frustrações, compreensões equivocadas a respeito das Sagradas Escrituras, e isso não é bom, isso não é saudável. Eu quero dar um exemplo para vocês de
algo que muitas pessoas acreditam que está dentro desse pacote e que não está. Vamos ver o que as pessoas elas esperam e elas acreditam que está dentro desse pacote. Muitas pessoas acreditam que a cura para as enfermidades aqui na terra está dentro desse pacote. Muitas pessoas acreditam que Jesus na cruz, ele levou as nossas enfermidades. E se Jesus na cruz levou nossas enfermidades, esse pensamento é correto. O crente não pode ficar doente. Se você ficar doente, o que dizem essas pessoas? Falta de fé. Eu, quando criança, fui ensinado dessa forma, o que eu tinha que fazer para a minha doença? Determinar para ela ir embora, fazer alguma coisa do gênero, porque afinal, Jesus já me curou. Esse era o raciocínio que eu tinha, que eu fui ensinado. Mas, ao abrir o pacote da salvação, nós descobrimos que a cura para as nossas enfermidades aqui na terra não está lá dentro. E o que vai acontecer com alguém que acredita que a cura das suas enfermidades está dentro desse pacote? Ela vai abrir mão de tomar medicamentos, vai abrir mão de procurar um médico, afinal, todas essas coisas é falta de fé. Vai jogar seus medicamentos fora, vai fazer coisa do gênero, vai ficar doente, pode até morrer. E as pessoas que ficarem vivas vão dizer o quê? Isso é falta de fé. Não teve fé o suficiente. Isso é um grande equívoco e um grande erro. A cura para as nossas enfermidades não está dentro do pacote da salvação. Se você acredita que está lá, você está equivocado. Nós vamos ver aqui. Então a pergunta é: o que é que tem exatamente dentro desse pacote? Sei que vocês estão curiosos, as mulheres mais, né, sempre, mas vocês querem saber o que tem aqui dentro desse pacote. E daqui a pouco nós vamos abrir esse pacote para nós descobrirmos. Mas eu quero ler um texto com vocês, que é o texto que é usado para afirmar que o cristão não pode ficar doente. Vamos lá, talvez você conheça, Isaías 53, é um texto bem famoso, acho que todo mundo já leu esse texto. O texto diz: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus e por Deus afligido. Se nós olharmos para esse texto, parece de fato que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. E o nosso raciocínio às vezes é apontar para esse fato olhando para a cruz. Quando Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças? Quando? Algumas pessoas dirão, na cruz. Se foi na cruz, de fato, você não pode ficar doente. Mas será mesmo que o profeta Isaías estava falando que Jesus ia levar as nossas enfermidades na cruz? Será que é isso que o texto quer nos ensinar? Nós vamos encontrar a resposta em Mateus. Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos deu a correta interpretação desse texto aqui. Então vamos ver o que Mateus tem a nos dizer em Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Esse texto antecede alguns episódios em que Jesus cura muitos enfermos, expulsa demônios, liberta pessoas, e Mateus conclui dessa forma: ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou o espírito com uma palavra, e curou todos. Jesus curou todos os doentes, e assim, veja só, assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Ele para aqui. Quando é que a profecia de Isaías se cumpriu? Na cruz? Não. A profecia de Isaías se cumpriu quando ele observa Jesus no capítulo 8 inteiro, curando várias pessoas, e ele olha para aquilo e ele fala: hoje, nesse exato momento, se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O que nós temos aqui? Nós temos apenas uma evidência de que Cristo era o Messias, um sinal. Durante todo o Antigo Testamento, sinais foram dados para apresentar Jesus como o verdadeiro rei, o Messias. E o que Isaías queria simplesmente dizer, segundo a interpretação de Mateus? Que quando o Messias viesse, quando ele andasse aqui na terra, quando o seu ministério terreno se inaugurasse,
ele curaria as pessoas que viessem até ele. Ele curaria todas as pessoas. Por quê? Porque ele tomaria sobre si a enfermidade do seu povo, os curando. Isso não significa que você não vai ficar doente. Aliás, alguns aqui estão doentes. E ficar doente é algo natural da vida, todo mundo fica doente. E um dia você vai morrer, e é decorrente também de uma doença. Ninguém morre porque está jorrando saúde. Então, as pessoas que acreditam que a cura das nossas enfermidades está dentro do pacote, nem sequer levam em conta os aspectos naturais da vida. Pessoas ficam doentes, pessoas morrem. Então percebe que acreditar que isso está dentro do pacote da salvação vai gerar alguns transtornos. Outra coisa que algumas pessoas acreditam que está dentro do pacote da salvação é a riqueza, a prosperidade. A lá teologia da prosperidade, que ensina que o cristão tem que ser abastado. Se for assim, acho que eu não sou cristão. Acho que alguns aqui também não. Isso não está dentro do pacote da salvação. Deus não prometeu riqueza para ninguém. Ser rico não é pecado. Agora, querer ser rico, aí sim é. Isso está lá em 1 Timóteo, você pode ler. Os que querem ficar ricos caem em armadilha. Ficar rico não é algo que Deus prometeu para ninguém. Deus faz algumas pessoas ricas, faz, ele que sabe, ele sabe o que faz. Mas ele não prometeu para todo mundo. Talvez você vá morrer pobre mesmo. Talvez eu continue pobre o resto da minha vida. E isso não importa, não está incluso no pacote da salvação. Então hoje eu quero falar sobre um aspecto que está dentro do pacote da salvação. E esse aspecto é o que nós vamos tratar hoje, é a respeito da santidade, da santificação. Nós vamos ver daqui a pouco que nós temos dentro desse pacote da salvação, deixa eu abrir aqui, nós temos, vamos lá, dentro do pacote da salvação, abrindo o pacote para vocês aqui que estão curiosos, nós temos 4 aspectos. E os aspectos são a justificação, que a gente vai tratar na próxima oportunidade. Nós temos a regeneração, que é o ato de nascer de novo, o novo nascimento. Nós temos a santificação, que é o que nós vamos falar hoje. E também nós temos a glorificação, que aponta para um evento futuro, quando você bater as botas. Então hoje nós vamos falar sobre a santificação, porque a santificação ela é necessária para a salvação. Lá em Hebreus diz, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vocês sabem, é necessário santificação para ver a Deus. E o texto de 1 Pedro 1,15 diz, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então Deus exige que os seus seguidores, que os seus filhos sejam santos. Quando nós olhamos para João capítulo 17, Jesus está lá intercedendo por nós. O que Jesus diz? Santifica-os na tua palavra. Então Deus, ele exige de nós santidade, ao mesmo tempo Ele é o autor da nossa santificação. Ele é que trabalha a santificação em nós. Esse aspecto da salvação, a santificação, é o mais difícil das pessoas compreenderem. Por quê? Porque esse aspecto da santificação, ele também é dividido em 2 aspectos. E a maioria das pessoas por aí afora só conhece um aspecto. É a famosa teologia do Saci Pererê, né? De uma perna só. Os irmãos de fala Espanha não sabem o que é Saci Pererê. Depois você explica para a irmã. Tá? Nós não podemos ficar com a teologia de uma perna só. Nós precisamos abraçar o todo de uma teologia. E a doutrina da santificação, se você compreender e abraçar apenas uma parte dela, você vai cometer alguns equívocos. Aliás, toda e qualquer doutrina, se você pegar parte apenas, você vai cometer muitos erros. Então vamos entender um pouquinho a respeito dessa doutrina chamada a santificação, que é um dos aspectos da salvação. A pergunta que eu faço a vocês: você é santo?
Essa foi uma pergunta que me fizeram na fábrica esses dias, né? Teve um testemunho de Jeová, me perguntou lá, quem é santo para você? Eu falei, Deus e eu. Ele ficou assustado, né? Eu sou santo, né? Como assim? Ele ficou assustado, por quê? Porque a compreensão de ser santo não é algo simples. Há quase 4 anos atrás, na igreja, o pessoal que estava naquela época, só tem o Paulão e a Sueli, eu acho, e o Felipe. Naquela época, alguém perguntou, pregando, quem aqui é santo? Eu fui o único que levantei a mão, até me senti meio, será que eu estou certo, né? Ninguém que levantou a mão. Por quê? Porque há uma errada compreensão a respeito da doutrina da santidade, da santificação. Você é santo? Você responderia sim ou não? Se agora você responder que sim, porque eu já falei que eu sou santo, eu tenho você também. Mas por que é difícil as pessoas responderem isso? Não é tão fácil. Por quê? Há grandes equívocos com relação a essa doutrina. E a pergunta é, por que você é santo? Por que você é santo? Você diz que você é santo, mas por quê? Como é que você pode provar que você realmente é santo? Algumas perguntas pertinentes para nós abordarmos esse assunto, que você precisa ter respostas. O que é a santificação? O que realmente é a santificação? Você saberia explicar isso? Por que ela é necessária? Por que Deus exige a santificação? É possível nós sermos santos ainda hoje, tendo uma natureza caída, a natureza de Adão? É possível? Quando eu peco, eu perco a salvação? Aliás, eu negligenciei um dos aspectos da salvação. Será que quando eu peco, eu perco a salvação naquele momento? E quais são os sinais que a santificação produz no crente? Então essas são algumas perguntas pertinentes que nós procuramos responder. Quando nós falamos em santo, vamos lá, qual é a imagem que vem à sua cabeça? Ou qual é a imagem que você acha que vem à cabeça das pessoas que estão à sua volta? As pessoas que dizem, não, eu não sou santo não. Qual é a imagem que as pessoas têm? Olha lá, o irmão já apontou ali, e a imagem é essa daí. Geralmente, as pessoas foram ensinadas pelo romanismo a entender que alguém santo é aquele cidadão que vai para um mosteiro, fica enclausurado por um longo período, que apenas exerce atividades religiosas. Esse cara é santo. Ou até mesmo aquele que morre, depois ele é transformado em santo. Então, na mente de algumas pessoas, santo seria isso. Alguém que tem uma roupa diferente, né, uma roupa especial. Alguém que tem um corte de cabelo especial, dependendo do mosteiro ou da linha religiosa que você seguia no passado. Você tinha até o tipo de corte de cabelo, eu já não teria chance nesse caminho. Não tenho como, só se for a ordem dos carecas. Mas dependendo da ordem, as indianas, por exemplo, tinha até o tipo de cabelo que era exigido. O tipo de roupa, o tipo de comida. E por quê? Porque a Igreja Católica havia projetado a ideia de que ser santo era isso. A Igreja Católica, ela disse que, na verdade, um bom ofício, uma boa atividade seria alguém ir para um mosteiro, ficar ali enclausurado. E esse sim alcançaria a santidade. Aí você olha para você mesmo, você fala, pera aí, eu não tenho uma auréola na minha cabeça. Eu não me visto de maneira diferente de todo mundo. Pode ser que você se vista, né? Mas por outras razões. Eu não tenho um corte de cabelo especial. Eu acho que eu não sou santo. Por quê? Porque colocaram na sua mente que ser santo é ser isso aí. E eu olho para vocês, eu não estou vendo ninguém assim. Então, por causa de um pensamento errado que foi colocado na mente das pessoas, as pessoas têm medo de falar, não, eu sou santo. Ou quando fala que é santo, não sabe por que está falando. E eu peço a vocês agora que vocês pensem aí alguns exemplos de santificação. Ok, tudo bem, nós entendemos que é necessário ser santo, nós entendemos que a santificação ela é exigida, ela é um aspecto da salvação, muito bem. Mas me dê exemplos de santificação. Quando é que você está muito santo? Se você perguntar aí afora,
algumas respostas surgem. E talvez surgiu essa resposta na ponta da sua língua aí. Eu sou santo quando eu leio a Bíblia. Hoje é dia da Bíblia, hein? Eu sou santo quando eu leio a Bíblia. Eu sou mais santo quando eu faço orações. Eu sou santo quando eu venho aqui na igreja. Eu sou santo quando jejuo. Ok? Você me deu alguns exemplos. Agora eu devolvo uma pergunta. Quantas horas do seu dia você pratica essas atividades? Quantas horas? Talvez 2 horas, né? Se você for muito piedoso. 2 horas? Tá ok. 22 horas do seu dia você passou sem salvação. Você passou condenado. Por quê? Porque você não conseguiu exercitar atividades de santificação. Você precisa da santificação. E se você acredita que a santificação vem mediante a essas atividades religiosas, então a sua salvação corre um grande perigo. E é assim que a maioria das pessoas acreditam hoje. Um grande problema que nós temos em acreditar assim é que, quando nós olhamos lá para o ladrão da cruz, para aquele malfeitor que estava ao lado de Jesus, não deu tempo dele descer, ir à igreja, levar a oferta, não deu tempo dele fazer um jejum, não deu tempo dele fazer nada. E Jesus prometeu que ele era salvo. E é impossível alguém ser salvo sem santificação. Como é que fica a questão do ladrão lá, daquele malfeitor da cruz? Não deu tempo de ele praticar algumas atividades que produzem santificação? Como é que nós faríamos com ele? Ele entrou sem santificação lá no céu? Não. E nós vamos aprender aqui. O que é em si a palavra santo? Vamos tentar desconstruir uns pensamentos equivocados. A palavra santo em si só, na sua raiz, ela não tem uma conotação supra-espiritual, de um ser mais elevado, de um ser transcendente, ou aquela imagem que nós vimos. Santo significa, a palavra santo literalmente significa separado. Alguém que Deus separa para si. Ele santifica separando esse para si, purificando esse para si. Esse é o sentido da palavra santo. E nesse sentido, todos os cristãos, eles são separados por Deus, escolhidos por Deus. Por isso são santos. Deus os escolhe, Deus separa para si. Deus separa para si um povo, fazendo com que esse povo seja santo. Respondendo à pergunta inicial, o que é a santificação? Uma definição bem interessante aqui. É a obra da livre graça de Deus pela qual somos renovados em todo o nosso ser. É a obra da livre graça de Deus. A santificação, ela é fruto da livre graça de Deus. Ou seja, Deus dá de graça. Antes mesmo de você fazer qualquer coisa, Deus proporciona santificação. Por quê? Porque é um meio livre de graça que Deus proporciona àqueles que Ele regenera. Pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer mais e mais para o pecado e a viver para a justiça. Então a livre graça de Deus nos santifica e ela nos habilita a ser parecidos com Cristo, a vivermos uma vida de morte para o pecado e uma vida de justiça para com Deus. Isso é santificação, uma livre obra de Deus em nossas vidas. A santificação, ela tem 3 estágios. O primeiro estágio da santificação é que ela tem um começo definido na regeneração. Quando é que começa a santificação? Vamos supor que você leu a Bíblia ali, você foi convencido de que você é pecado, você foi convertido ao Senhor. Qual é o próximo passo? Aí alguns vão dizer, agora você tem que buscar a santificação. A santificação, ela começou exatamente no momento da regeneração. Quando você nasceu de novo por uma obra também de Deus, quando essa obra iniciou-se na sua vida e você se converteu, você se tornou uma nova criatura, naquele instante teve o start da santificação na sua vida. E nós vamos ver os 2 posicionamentos com relação à santificação. Você vai perceber que
O ladrão da cruz, ele foi salvo por causa da presença de um. O outro não deu tempo. Não deu tempo dele praticar obras que realmente produzem e aumentam a sua santificação. Mas ele tinha o necessário para ser salvo. E alguém se converter hoje, se não der tempo de produzir ou de praticar alguma atividade do tipo, esse pode ser salvo por causa da presença de um dos aspectos que eu vou apresentar a vocês. Então, o primeiro estágio da santificação é que ela começa em você, quando você é regenerado. No dia da sua conversão, o processo da santificação começou em sua vida. E a pergunta que eu faço: sou salvo porque sou santo ou sou santo porque sou salvo? É uma pergunta com uma pegadinha. Você é salvo porque você é santo? Ou você é santo porque você é salvo? Estão quebrando a cabeça. Né? Qual é o problema em afirmar eu sou salvo porque sou santo? Alguém afirmar isso, qual é o problema? Eu estou afirmando que a salvação depende das minhas forças. Eu sou salvo. Por quê? Eu sou santo. Rapaz, se tem alguém salvo aqui, sou eu. Não tem ninguém mais santo do que eu aqui. O correto é dizer que nós somos santos porque somos salvos. O Senhor nos salvou, nos regenerou e iniciou em nós o processo de santificação. Obra dele. Toda salvação é obra exclusiva de Deus. A santificação não é diferente. Um aspecto que é importante você entender a respeito da santificação, e é esse aspecto que muitos desconhecem, é o aspecto posicional da santificação. Aqui entra aquele criminoso da cruz. No momento em que você é regenerado, a sua posição de santo é estabelecida. Aliás, ela já havia sido estabelecida cronologicamente bem antes desse fato acontecer, como nós vamos ver. Mas o que você precisa saber é que a santificação, ela é uma posição. É um carimbo que você recebeu na testa de santo. Esse é meu, esse é separado. É uma posição irrevogável que não pode ser alterado. Deus que escolheu, te santificou, te separou para ele. Então essa é uma posição. Esse é um lado da santificação chamado posicional, que é semelhante à justificação. A justificação, ela é simplesmente posicional. Deus estabeleceu que você seria justo, ele justificou você e te deu essa posição de justo. Mas eu olho aqui, eu não consigo ver quem é justo. Não tem um RG no documento, não tem como eu saber quem aqui é justo. E eu olho para vocês também, não tem como eu saber posicionalmente quem aqui é santo. Não está escrito aqui, esse foi separado, santo. Não tá, deixa eu ver. Não tá. Não dá, não tem como eu saber. O que acontece é que, quando nós falamos da santificação, nós temos também um outro aspecto. E o outro aspecto é o mais conhecido de todos. É o aspecto chamado paulatino ou processual. Esse outro aspecto chamado paulatino e processual é aquele que desenrola, que desenvolve na nossa vida cristã. Se você um dia foi salvo, a posição de santo já foi estabelecida, só que agora você vai viver uma vida aqui ainda. E agora essa vida vai ser desenvolvida de acordo com a santificação posicional que aconteceu em sua vida. Agora um processo de santificação começa em sua vida. Se aquele criminoso da cruz tivesse a oportunidade de sair dali, ele ia iniciar o processo paulatino de santificação na vida dele. Mas, falando ainda um pouco sobre a questão posicional, quando é que essa posição é estabelecida? 1 Pedro 1,2 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Pedro, escrevendo aos eleitos que estavam espalhados por algumas regiões aqui que ele apresenta da Ásia, ele diz
que esses homens, essa igreja que recebeu essa carta, havia sido escolhido de acordo com o pré-conhecimento de Deus pela obra regeneradora ou pela obra santificadora do Espírito Santo. Para quê? Para produzir neles obediência a Jesus Cristo, aspersão do sangue, graça e paz seja com todos eles. Ainda um outro texto, em 2 Tessalonicenses 2,13, diz: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Desde quando esses homens aqui da igreja da Tessalônica foram salvos, escolhidos, Deus os escolheu eles desde o princípio mediante o quê? A obra santificadora do Espírito. Então já é um trabalho que começa até mesmo antes mesmo da conversão do indivíduo. Ainda um outro texto de Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para quê? Por que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo? Para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Então é uma posição. Percebe que ser escolhido antes da fundação do mundo não implica dizer que você fez alguma coisa. Você nem existia antes da fundação do mundo. Quem aqui existia antes da fundação do mundo? Levanta a mão. Ninguém. Quase que levantou, hein? Ninguém aqui existia antes da fundação do mundo. Mas o texto nos mostra que a santificação já havia começado lá. Ou seja, Deus já no seu propósito eterno havia estabelecido já a posição de santo para você, que viria a nascer umas décadas depois aí, ou muitos anos depois. Deus já havia estabelecido isso para você. Então, a posição que nós recebemos, ela não é visível, ninguém consegue ver. Ela foi estabelecida antes da fundação do mundo. Ela foi estabelecida por Deus, não por você, porque você nem existia, não deu para você fazer nada para ser santo. Deus estabeleceu sua posição de santo. Mas qual é o problema de acreditar somente nesse ponto? Se a doutrina da santificação se resumisse simplesmente a uma questão posicional, isso geraria alguns problemas. Quais problemas? Primeiro, desleixo para com a vida cristã. Porque afinal, a minha posição já foi estabelecida mesmo, então não tem importância eu viver a vida do jeito que eu quero. Não tem importância eu viver uma vida que não considera, não leva em conta o pecado. Não estou nem aí. Aliás, já estou salvo mesmo. E algumas pessoas, por acreditar nisso, somente nisso, se apegar a isso, acaba tendo esse tipo de pensamento. Mas tais pessoas desconhecem o que nós acabamos de ler. Quando a Bíblia diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, foi para quê? Para sermos santos. Havia um propósito. Então, o perigo de você abraçar apenas um lado de qualquer doutrina é isso, extremos. Ah, é só posicional? Então, vivo a minha vida de qualquer forma, de qualquer jeito, afinal, já recebi o carimbo, o passaporte já está carimbado, já tem entrada garantida. Vai gerar desleixo. E produz um cristianismo frio, sem busca da piedade. Cristianismo gelado, frio. O que acontece muitas vezes é que, nós vamos ver o outro lado ainda, mas as pessoas que chegam até nós, geralmente elas vêm do outro lado. O extremo da questão das práticas. E ela, por acreditar que a salvação depende disso, então ela vivia em outro tempo uma vida de prática. Ela orava, ela jejuava, ela fazia um monte de coisa, campanha de tudo que tinha, porque a salvação depende disso, eu preciso fazer, eu tenho que ser santo. Aí a pessoa descobre que a salvação, a santificação é posicional. Ao invés dela equilibrar as coisas, o que ela faz? Ela abraça o outro extremo. Aí chega para a fé reformada, vira relaxado, não está nem aí com nada, já não ora, já não lê a Bíblia, não faz mais nada. Por quê? Porque não conseguiu manter o equilíbrio desses dois aspectos. Antes era um extremo, era ativismo para tudo quanto é lado.
Tem que fazer de tudo. Era a semana inteira na igreja, a semana inteira nas atividades. Por quê? Porque essas coisas produzem santidade. O que acontece? Descobre que não é somente esse lado da moeda. Existe um outro lado posicional. Abandona simplesmente o outro lado e agora vive uma vida fria, sem se preocupar com muitas coisas. Aí você olha e fala, não é possível. Quando éramos do outro tempo, quando estávamos do outro lado, nós fazíamos, as pessoas realizavam coisas, elas se empenhavam, elas davam sangue. E agora, passa para a fé reformada, já não tem vontade de fazer mais nada, vive uma vida fria, uma vida sem levar em consideração a própria santidade de Deus. Então, produz sim o cristianismo frio, sem busca de piedade, porque abraçou apenas um lado da moeda. Outra parte, né, desse estágio da santificação. A santificação, ela é posicional. E quando nós somos salvos no dia da regeneração, que ela teve um começo definido na regeneração, dali para frente, nós temos que ter uma vida de santidade que vai aumentando pouco a pouco. A grande realidade é que muitos hoje até entendem que precisa ter uma vida em que a santificação vá cada vez mais aumentando na sua vida. Mas a grande dificuldade da maioria é saber como é que essas coisas se relacionam. O outro aspecto aqui da santificação, a gente já viu que é posicional, que a nossa posição ela foi estabelecida por Deus, né? Deus estabeleceu a nossa posição. Mas o outro aspecto, que é o que a maioria conhece, é que a salvação, a santificação, ela é paulatina, como eu já disse, ela é o processo. Pouco a pouco, ela vai aumentando em nossa vida. Ela tem um start na regeneração. E pouco a pouco vai aumentando em nossas vidas. Tá aí um gráfico para vocês terem uma ideia. Nesse pontinho aqui é o momento exato em que você foi regenerado. Aqui nós temos a linha do tempo. Aqui nós temos a linha da santidade. Aqui, 0 de tempo, 0 de santidade. É aquele rapaz na cruz com Jesus. Não deu tempo dele sair. Não deu tempo de ele produzir nada. Ele apenas foi salvo porque a questão posicional estava sobre a vida dele. Mas ele não teve tempo para sair dali. Não teve tempo para viver a sua vida cristã. E esse gráfico aqui deveria representar a nossa vida. Quanto mais tempo, mais santidade. Mais tempo, mais santidade. Mais tempo, mais santidade. E qual é o alvo? O alvo é Jesus. O alvo é ser parecido com Jesus. Vamos ler esses textos que aparecem aqui para nós. 2 Coríntios 3,18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, olha aí, é um processo, nós ainda estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior. O processo de santificação na vida do crente, ele está em andamento. E ele tem que estar em processo positivo. Um processo de ser transformado cada vez mais à imagem e semelhança de Jesus Cristo. O outro texto que aparece para nós naquela imagem, 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. O alvo nosso é Cristo. Nós devemos
apontar para a vida de Jesus, olhar para a vida de Jesus e buscá-lo como padrão de santidade. E o texto nos diz que se nós tivermos essa esperança, a esperança de que ainda não foi manifestado em nós aquilo que nós havemos de ser, nós vamos nos purificar. Para quê? Para ser puro e santo como Ele é. Tenho certeza absoluta que o gráfico da sua vida, assim como o da minha, não é igual a esse aqui. Eu tenho certeza que você sofre com altos e baixos na sua vida cristã. Há momentos em que o tempo passa e a santificação às vezes dá aquela caída, igual a bolsa de valores. Há momentos em que você percebe que você está muito bem, que você consegue até melhorar as suas atitudes, melhorar o seu caráter, mas vai chegar momentos em que você vai, no seu gráfico, cair. Então, se nós fizéssemos um gráfico da nossa vida cristã, ela seria apresentada assim, com altos e baixos. Eu estou falando da minha vida, e eu tenho certeza que é a vida de vocês. Por quê? Porque nós, ainda aqui, nessa terra, nós possuímos ainda a natureza adâmica em nós. E é essa natureza adâmica que nos arrasta constantemente para o pecado. Você deseja o que é mal. A sua carne deseja o pecado. E muitas vezes você é arrastado pela sua carne, de forma que, na sua vida prática, na questão paulatina, o que acontece com você? Há momentos em que você está distante do Senhor. Há momentos em que você está afastado de Cristo. E quando isso acontece, aquelas atividades que você julga necessárias para a santificação, são atitudes interessantes e boas, ler a Bíblia, orar, tudo isso você deve fazer, não para você ser santo. Você tem que fazer tudo isso porque você é santo. Mas quando você está mal, essas são as primeiras coisas que vão para o vinagre. A Bíblia já fica de canto, empoeirada. Oração, você já nem sabe o que é isso. Comunhão, vir à igreja, participar, é algo que você já não tem mais desejo. São as primeiras coisas que você abandona. Por quê? Por causa da sua velha e maldita natureza de Adão que permanece em você. É importante nós entendermos isso porque se você não sabe, se você não tomar cuidado com a sua natureza, você vai viver uma vida frustrada. Porque o padrão nosso é esse aqui que está no gráfico. Hoje você tem que olhar para o seu passado e ver o quanto você cresceu, o quanto você se tornou mais parecido com Cristo. É isso que tem que acontecer com vocês, comigo, com todos nós. Mas eu tenho certeza que se você olhar para ontem, talvez, você vai falar, não deu. Ontem eu pisei na bola, ó. Pisei na bola mesmo. Caiu meu gráfico aqui. Por quê? Por causa da realidade do pecado que habita em nós. Quando nós falamos, nós somos salvos, salvos do quê? Salvos do quê? Nós somos salvos do próprio Deus, que é santo, que tem a sua ira apontada para nós que somos pecadores, e Ele nos salvou enviando Jesus para morrer no nosso lugar. Jesus, o santo, perfeito Deus. E talvez a sua expectativa seja, puxa, não há esperança, porque afinal, ontem mesmo eu pisei na bola e eu não sei o que eu faço. A Bíblia diz, não pequem, filhinhos, não pequeis. Mas se porventura vocês pecarem, lembre-se do quê? Que vocês têm um advogado junto ao Pai. E aí esse advogado, ele é o exemplo máximo de santificação. Portanto, você pode agora mesmo orar a Deus, falar com Deus, e Deus não vai mandar um raio na sua cabeça. Por quê? Porque Deus vai ver Cristo em você. Deus vai ver a sua posição estabelecida. Para Deus, você é alguém santo. Um pecador santo. Um pecador que deslizou, mas a sua posição de santo está estabelecida. Você quer alcançar aqui o padrão máximo de santidade? Quer? Quer mesmo?
Então vamos orar, pedir para que Deus te leve. Quando você morrer, o seu gráfico vai ser assim, ó, retinho. Porque lá você vai ser a imagem e semelhança de Cristo. Sua velha natureza simplesmente vai morrer. Mas agora ela está viva aí dentro de você. Sua velha natureza está aí gritando dentro de você. Está fazendo você pensar coisas que você não gostaria de pensar. Está colocando desejos em seus corações que vocês não gostariam de ter. É aquela velha luta do apóstolo Paulo. O bem que eu quero eu não faço. O mal que eu não quero, isso eu faço. Essa é a realidade de todos nós. Por isso, entender que a santificação ela é necessária porque Deus é santo é o primeiro passo para lutarmos contra o pecado. Se é simplesmente posicional, que vivamos a nossa vida, que comamos, bebamos e morremos porque amanhã vai chegar e a salvação é garantida. Mas se não é assim, se Deus exige santificação e ela é um processo em nossa vida, a grande questão é, por que não está sendo processual em nossas vidas? Por que o nosso gráfico ultimamente tem só caído? É uma questão a ser considerado. A santificação, como eu disse, do lado posicional, eu não tenho como saber quem aqui é santo. Mas do lado paulatino dela, o lado processual, eu tenho como saber. Por isso, um dos grandes teólogos chamado Spurgeon diz que a santificação é o lado visível da salvação. É o único lado da salvação que é perceptível. A vida que a pessoa vive. Quais são os problemas por nós acreditarmos que a santificação é apenas paulatina? Como eu disse, a maioria das pessoas, elas acreditam que a santificação é apenas paulatina, ou seja, processual. O que acontece com tais pessoas? Primeira coisa, vai gerar insegurança com relação à sua salvação. Afinal, tô santo, não tô santo, não tô. Orei, jejuei, caí. Perdi salvação. Agora, eu vim na igreja hoje. Então, hoje tá beleza, tá tranquilo. Chegou amanhã, já era. À noite você chega na sua casa, você dá uma lida na Bíblia só para garantir a sua salvação, você é salvo. Se é assim, a pessoa vai viver uma vida de insegurança. Porque, como eu disse, a maior parte do tempo, essas pessoas que acreditam que a salvação depende disso, elas não têm salvação. Elas estão longe de serem salvas. Por quê? Porque estão longe dessas atividades. Então vai gerar insegurança a respeito da salvação. Quantas pessoas você conhece que é inseguro com relação à salvação? Quantas pessoas que chegam às vezes chorando para você porque naquele momento ela não é salva? E quantas vezes eu já chorei por ter perdido a salvação? Meu desejo era morrer na cama. Na cama, tendo a oportunidade de fazer uma última oraçãozinha. Eu não queria morrer de jeito nenhum num acidente de trânsito. Não ia dar tempo de pedir perdão. Eu não queria em momento nenhum morrer de repente, de morte súbita. Eu queria morrer de uma forma que desse para pedir perdão. Isso é uma insegurança. E talvez você conheça pessoas assim. Talvez você seja assim. Outro problema é que tais pessoas tendem a crer na justificação mediante as obras. Aliás, se a salvação depender disso, vamos fazer tudo isso mesmo. Você tem que fazer desesperadamente. Mas como eu disse, você não pratica essas atividades, como ler a Bíblia, orar, jejuar, tudo que nós falamos, para você ser salvo. Você faz tudo isso porque você é salvo. Se você é salvo, você quer fazer tudo isso. Mas tais pessoas acabam então abraçando o ativismo religioso, acaba exercendo muitas atividades dentro da igreja com a finalidade de ser santo. Então vai ser pessoas que acreditam que as suas mãos, as suas obras são suficientes para salvação. E outra, criar cristãos frustrados com a vida cristã. Se você já viveu isso aqui que eu estou falando, se você já esteve desse lado da moeda, como eu já estive, você sabe o quanto é frustrante a vida cristã. Você sabe. Por quê? Porque todos os dias você acaba escorregando em algum ponto. Às vezes você é um péssimo marido, às vezes você é um péssimo pai, às vezes você é uma péssima esposa, às vezes você não obedece a Deus dentro do seu lar, às vezes você não obedece a Deus no seu trabalho, às vezes você não
não controla os seus pensamentos, não controla as suas línguas, não controla as suas emoções. Essa é uma realidade de todos nós. E se é assim, se a salvação dependesse simplesmente de você em ter essas atividades supra-espirituais, você seria frustrado. Por que a santificação ela é necessária? Deus disse, é necessário ser santo. Ele disse, sejam santos porque eu sou santo, é uma ordem. Por que tem que ser santo? Primeiro, porque ele é santo. Se ele é santo, ele exige que aqueles que se aproximam diante dele também sejam santos. Santidade e pecado são duas coisas totalmente opostas. E Deus é um extremo, ele é o santo. E nós os pecadores. Sendo assim, sem um mediador, sem uma santificação em nossas vidas, seria impossível nós chegarmos até ele. E se a santificação dependesse simplesmente das suas obras, ou seja, se ela fosse simplesmente paulatina, e você praticasse alguma obra de santidade e chegasse diante de Deus, sem Jesus Cristo, você simplesmente seria exterminado diante dele. Porque há pecados até mesmo na nossa santidade. Por quê? Estamos manchados pelo pecado. A nossa velha natureza mancha tudo aquilo que fazemos. Até mesmo na sua fé, a incredulidade, até mesmo na sua santidade, a sujeira, a devassidão. Tudo está contaminado em nós. Então, se a questão é apenas paulatina, não há esperança para você. Nenhuma. Não há nenhuma chance para você diante de um Deus santo, perfeito e justo. Porque você não é, ainda que faça e realize atividades que você considera como sendo santas. Deus, ele exige santidade. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento, santidade é algo que Deus exige e é algo que tem que ser levado a sério. Quantas histórias de pessoas no Antigo Testamento você conhece que morreram por não respeitar a santidade de Deus? A santidade é necessária porque ainda não gozamos da glorificação. Nós precisamos lutar contra o pecado. Por isso ela é necessária. Então esses são os dois aspectos que nós temos da santificação. Um que ela é paulatina e o outro que ela é posicional. Você precisa ter o equilíbrio entre essas duas coisas. Abraçar um lado e desprezar o outro vai gerar um cristianismo torto. Vai gerar uma fé torta, uma fé sem muitas responsabilidades. Uma frase que eu gosto muito de Spurgeon: há pecados até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, há lama de serpente na mais bela flor do nosso jardim. Há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, há lama de serpente na mais bela flor do nosso jardim. Está tudo contaminado. A sua natureza estragou tudo, a sua natureza contaminou tudo. Ainda que você prepare um belo jardim, ainda que você plante as melhores rosas nesse jardim, as suas mãos estão contaminadas, manchadas pelo pecado. E você contamina tudo que você põe a mão. A conversão, ela tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Essa é a grande diferença, é a frase de John Wesley, é a grande diferença entre a conversão e a santificação. A conversão vai tirar você do mundo. E a santificação? Ela vai tirar o mundo que permanece dentro de você. Quando você se converte, você viveu uma vida de longos anos no mundo, no pecado, na devassidão, e de repente você é convertido. Você foi tirado daquele ambiente. Você foi tirado dessas práticas. E agora você é inserido num contexto de igreja, num contexto de corpo. Agora você precisa da santificação. Porque você percebe ainda que há traços do velho homem que permanecem, que são exaltados ainda em sua vida. Você precisa tirar o mundo de dentro de você. O que geralmente nós observamos é
Velhos cristãos com o mundo ainda dentro de si. Velhos cristãos com práticas mundanas dentro de si. O que está acontecendo? Negligência na parte paulatina da sua santificação. Não tem buscado, não tem lutado contra o pecado, não tem lutado para buscar a Deus. E a sua santificação, na parte processual, está comprometida. O mundo ainda está aí dentro de você. Portanto, o que nós devemos pensar um pouco? Dito todas essas coisas, nós devemos olhar para dentro de nós nesse instante e vermos como é que está a nossa vida no que diz respeito à parte processual. Porque no que diz respeito a paulatino, isso foi estabelecido por Deus antes da criação do mundo, não diz respeito a você. Ele quis assim e pronto. Mas no que diz respeito à questão processual, começou em você um processo de santificação no dia em que você foi regenerado. Um dia que o mundo foi tirado de dentro de você. A grande questão é, e agora, o mundo está aí? Você foi tirado do mundo, mas o mundo está aí dentro de você? Se o mundo ainda não foi tirado de dentro de você, você é um grande ou uma grande negligente do aspecto paulatino da santificação. Você precisa se arrepender. Você precisa orar a Deus, pedir perdão a Ele. Por quê? Porque você tem negligenciado uma parte de um aspecto chamado processual. Vivamos nós como eleitos do Senhor. Você é algum eleito do Senhor? Então a santidade é o grande sinal, é a grande evidência de que você é um salvo. Efésios 4, 23 e 24 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Quanto à sua antiga maneira de viver, vocês já aprenderam. Vocês sabem que vocês precisam, eu sei que eu preciso me despir do velho homem. Tirar aquela roupa do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. O que fazer? Despir-se do velho homem. É algo que você já sabe. Não é novidade para ninguém. Você já se despiu talvez, mas hoje você abriu o armário e achou a roupa do velho homem interessante. Você vestiu ela. Então você precisa se despir novamente e fazer o quê? Revestir-se novamente do novo homem. Quem é a figura do novo homem? Jesus Cristo. Ele é a roupa que você deve usar. É a única roupa que está na moda para o cristão o tempo inteiro. A roupa de Cristo. É ela que você tem que usar. É a roupa que você não enjoa, é a roupa que não se corrompe, a roupa que não se estraga. Então você deve revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Essa nova roupa, essa roupa de Cristo que você recebe, é para quê? É para você ser criado à semelhança de Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Vamos nos colocar em pé. Eu hoje não sei com que roupa você veio aqui. Se você colocou a roupa do velho homem, eu nem sei se você tem uma roupa nova ainda. Mas se você hoje veio aqui e ontem à noite ou ontem durante o dia você pegou lá no armário a roupa do velho homem, vestiu, e você até gostou de colocar aquela roupa, você se sente confortável com aquela roupa. É uma roupa que você gosta até, é legal, você acha bonito. Se você fez isso, se você tem feito isso constantemente, oremos ao Senhor para que Ele trabalhe na sua vida, tirando o mundo de dentro de você. Para que Ele ajude você nessa sua luta, nessa nossa luta que nós temos que ter constante. É uma coisa que eu falo sempre aqui, vocês devem estar enjoados, mas essa é a realidade. Nós temos que levar a sério essa questão, porque senão nós vamos viver uma vida de qualquer forma, desleixado. Nós precisamos lutar contra o velho homem. Então, se você colocou ontem ou hoje a roupa do velho homem, ou se você está pensando em colocar ainda hoje, esqueça disso. Arrependa-se.
e revista-se do novo homem, Jesus Cristo. Então nós vamos fazer, pedir perdão a Deus, porque em alguns instantes da nossa vida, nós vestimos a velha roupa, a marca da roupa de Adão. E nós vamos pedir ao Senhor que, por favor, nos dê novamente, nos ajude a vestir a roupa de Cristo. Se você é alguém que ainda não vestiu roupa nenhuma, a única roupa que você tem é essa que você está aí, a de Adão, de pecador, de caído, de condenado, de alguém que não tem esperança, de alguém que não tem chance diante de um Deus justo. Se você deseja colocar a roupa de Cristo, então só lhe cabe orar a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo para que Ele opere a obra santificadora através do Espírito Santo em sua vida. E é Ele que vai realizar esse feito, te dar uma nova vida. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, porque a realidade da nossa velha natureza caída sempre é nos apresentado de maneira clara nas Escrituras, de forma que nós aprendemos que temos que lutar contra ela. Nós agradecemos por essas orientações que o Senhor nos dá. Orientações que nos levam a lutar, a perseverar na nossa vida de santidade, a buscar ao Senhor, a buscar ser conformado à imagem e semelhança do Senhor. Nós agradecemos pela Tua palavra que nos deixa esse alerta. Senhor, nós agradecemos também porque o Senhor proporcionou a santificação a todos nós. Nós, por nós mesmos, pelas nossas obras, por nossas melhores obras de justiça, nós não tínhamos condições sequer de chegarmos próximos do Senhor. Nós não tínhamos honra sequer de pronunciar o nome do Senhor. Mas o Senhor, com a sua obra, com a obra de salvação sobre as nossas vidas, nos resgatou, nos salvou, nos tirou do mundo, nos justificou, nos santificou. Obrigado pelo Espírito Santo que operou em nossas vidas e que tem operado em nós. E também, Senhor, nessa manhã pedimos mais uma vez perdão pelos nossos pecados. Perdão por nossas falhas, por negligenciar a tão grande salvação que o Senhor nos deu. Perdoa-nos, Senhor, por sermos constantemente revestidos do velho homem. Perdoa-nos, Senhor, por não despir do velho homem e por nos mantermos com essa vestimenta. Pedimos, Senhor, que nos ajude, Senhor, a sempre colocarmos essa vestimenta sagrada, que é Cristo Jesus, que é a nova natureza que o Senhor nos deu. Nos ajude, Senhor. Pedimos, Senhor, por nós, no decorrer desse dia, decorrer dessa semana. Pedimos por todos que aqui estão presentes e por aqueles que não puderam vir também. Ajuda-nos, Senhor. Pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém.